A paz de Cristo. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Meus irmãos, a gente começa aqui o livro de Esdras após o decreto de Ciro, porque ele diz que veio a palavra do Senhor pela boca de Jeremias para que ele edificasse uma casa ao Deus de Israel. E aí ele, aqui nos versículos seguintes, vem falar que ele fala: olha, quem quer voltar lá para poder reedificar a casa do Senhor? E aí se levantou os cabeças da família de Judá e Benjamim. Por quê? Eram as duas tribos remanescentes que estavam unidas no Reino do Sul. Então, eram os cabeças dessas duas tribos que tinham que estar à frente do negócio. E aí também com eles foram sacerdotes, levitas e toda aquela pessoa com o Espírito de Deus que queria colocar a mão no arado para poder fazer a obra do Senhor. E aí eles foram para poder edificar a casa do Senhor. No capítulo 2, versículo 64, diz assim: toda esta congregação junta foi de 42.360, fora os servos, as servas, 42.000 pessoas voltaram da Babilônia para poder começar a reedificar o templo. Só que a gente sabe que edificando o templo, ele iria edificar a cidade para poder morar. Edificando a cidade, iria edificar os muros, que a gente vai ver a seguir também. Então, é uma sequência. Então, eram 42.000 pessoas para poder voltar do exílio e morar em Jerusalém. E aí, meus irmãos, esse povo todo voltando, eles tinham que começar a construir. Na verdade, a lista está no capítulo 2 de todos que voltaram. E no capítulo 3, versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria. No capítulo 3, primeira coisa que eles fizeram, levantaram o altar. No capítulo 3, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E aí eles começaram a levantar o altar. Meu irmão, minha irmã, primeira coisa na minha e na sua vida é levantar o altar. Às vezes a gente está em ruína, em desgraça, está em descrédito com tudo. Então a gente tem que refazer. A primeira coisa é o altar com Deus. É a nossa comunhão. O altar significa comunhão com Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o altar para ele ser restaurado, para depois a gente começar as obras. E aí no versículo 8 fala que lança os alicerces do templo. Os alicerces eles são lançados. E eu imagino esses homens aqui que viram o primeiro templo. Olha que interessante. Os cabeças de família já idosos, aqueles homens que eram os chefes dos chefes de família, os cabeças, eles viram o primeiro templo feito por Salomão. Eles choraram. A narrativa não fala, porém a teologia tenta explicar que alguns poderiam estar chorando porque o templo não seria tão belo quanto o de Salomão. Outros dizem que choraram de alegria por estar cultuando a Deus novamente. E aí eles começaram a edificar o templo novamente, tentando refazer o templo. Só que Zorobabel já tinha
já tinha um protótipo do templo, já tinha uma planta do templo que ele havia feito, e aquele templo ele foi menor do que o templo feito por Salomão. Claro, não tinha a mesma estrutura para poder fazer, porém as madeiras vieram do mesmo lugar. Só que no capítulo 4, meus irmãos, o subtítulo aqui diz: os inimigos fazem parar a construção do templo. Vamos ver o porquê. No versículo de número 12, eles chegaram a falar com o rei atual. Eles falaram para o rei assim: olha, teus servos, os homens da Coen do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. O inimigo ele não fica feliz com a nossa vitória. Tenta sempre se levantar com alguma coisa para poder fazer parar. E aqui no versículo 12, eles foram até o rei para falar com o rei que, olha, esse povo aí que foi liberado, eles estão edificando lá o templo lá deles. E se você procurar aí, você vai ver que essa cidade foi uma cidade rebelde, malvada, e pode dar problema para o seu reinado. Aí o rei responde no versículo 17 a Reum, comandante Assensaio, escrivão, e diz que a carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença, ordenando eu buscar e achar de tempos antigos. Realmente aquela cidade teve reis importantes. Assim, ele viu tudo que acontecera com Jerusalém e como era Jerusalém. E então, através disso, do que falaram, no versículo 21 diz: agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique nada. O rei mandou parar a obra que estava sendo feita no templo, a não ser com autorização minha. Ou seja, o rei mandou parar porque o inimigo chegou em cima. Só que aquilo ali não era a decisão final, porque a gente pode até passar por provações, por problemas, a gente pode até dar uma escapulida de vez em quando, mas não é o final. A gente crê que o Senhor, Ele quem faz o final de nossa história. Então, seguindo aqui, os profetas Ageu e Zacarias se dispuseram, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Vamos lá. Mandaram parar a obra na casa do Senhor. No versículo 24 diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário. 17 anos a casa ficou parada, sem poder construir, durante 17 anos, até o 2º ano do reinado de Dário, onde os profetas Ageu e Zacarias bateram no peito, chamaram a responsabilidade para si e falaram: não, Deus é conosco, vamos lá, vamos começar a reedificar a casa do Senhor de novo. E aí chegaram homens para tentar impedir, e aí eles consultam Dário, que agora o rei é Dário. Aí eles consultam Dário, aí mandam uma carta para Dário, e no 17, Dário, ele agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a verdade. Então vamos lá. Para a gente terminar, o inimigo mandou parar a obra do Senhor. Só que os homens de Deus, após 17 anos, profetas chegaram e falaram: não,
voltar a reconstruir a casa do Senhor. E aí o inimigo chegou e falou: olha, vou mandar carta para Dário para mandar parar de novo essa obra. Meu irmão, minha irmã, eles vão tentar te parar de qualquer jeito. Só que você tem a carta real na mão. Você tem a carta do Senhor na tua mão. Você é a carta viva. Deus não vai permitir que o inimigo te faça parar. O Senhor não vai te permitir que o inimigo faça você ser destruído. E aí aqui eles vão lá consultar a carta. A gente bem sabe o que acontece. O capítulo de amanhã a gente vai comentar sobre isso. Mas eles foram lá consultar. Meu irmão, minha irmã, Deus ele te colocou como carta viva nesse mundo, para poder você falar a verdade, falar acerca do reino dele. E ele te deu carta. Você é amparado pelo Senhor. Ainda que o inimigo venha te acusar, você tem um amparo de Deus para poder prosseguir a tua vida. Que Deus me abençoe, te abençoe e dê um dia de paz, em nome de Jesus.